Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando eles em perigo. Estando eles em... Será que você pode repetir comigo? Estando eles em... Meus irmãos, é bem verdade que o texto que ora nós lemos, o capítulo de número 8, apresenta para nós um cenário de crise existencial, que ora os discípulos estão passando. É bem verdade que eles foram atingidos por uma grande tempestade, mas vale dizer que além da tempestade que Deus permitiu eles passarem, havia uma palavra estabelecida por intermédio de Jesus. E a palavra estabelecida para os discípulos era que eles iriam passar para o outro lado, que eles iriam chegar. É bem verdade que esse destino, essa trajetória, a qual Jesus convocou os seus discípulos, havia um propósito. E o propósito dessa travessia no mar da Galileia, neste lago, era libertar alguém que estava sendo oprimido por legiões, por demônios, que ora estava na cidade de Gadara, a saber, um homem chamado, conhecido por Gadareno. Jesus, num daqueles dias, após ocorrer um grande avivamento nas regiões de Cafarnaum, após Jesus realizar muitos milagres, prodígios, maravilhas, Jesus está percorrendo aldeias, cidades, povoados, e vale dizer que Jesus está acompanhado pelos seus discípulos e também uma grande multidão. Muitas pessoas, pastor Moisés, que tinha uma dificuldade, seja essa financeira, física, espiritual. Alguém que precisava urgentemente de uma intervenção divina dentro da sua casa. Você percebe que a mensagem de Jesus, quando Jesus pronunciava, no meio dos escribas, no meio dos doutores, entre os fariseus, todos se maravilhavam com a mensagem que Jesus pregava, porque Jesus não estava falando acerca de comida, de bebida, mas a mensagem de Jesus era acerca do reino de Deus. E quando nós estamos falando do reino de Deus, vale dizer que Deus, Ele se responsabiliza. Quando nós estamos falando do reino, automaticamente há manifestações do Espírito. E as manifestações que estão acontecendo através do sermão de Jesus é que os espíritos malignos estão batendo em retirada. Quando Jesus ele pronuncia uma palavra, a morte tem que bater em retirada. Alguém estava com a sua filha atormentada
pelo espírito maligno. Mas quando ela chega aos pés de Jesus, adorando em forma de socorro, Jesus pergunta a ela dizendo: mulher, de onde você vem? Você é cananeia. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, eu preciso imediatamente de uma libertação. Olha a situação da minha filha, lá dentro da minha casa. Jesus olha para ela e diz: mulher, mas não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Mas olha a fé dessa mulher. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos que estão debaixo da sua mesa come das suas migalhas. Jesus olha para ela e diz: mulher, vá em paz, porque antes de você chegar lá dentro, a libertação já chegou antes de você. Jesus tem autoridade. Quando eu olho para o sermão de Jesus, logo eu lembro o que o apóstolo Paulo disse, que ele não veio falar palavras persuasivas, mas ele veio falar acerca do poder de Deus. E o poder de Deus é muito mais do que belas palavras, mas o poder de Deus é transformação, onde o homem não pode transformar. Vale dizer o que disse Lucas no capítulo 1 e no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Eu vim aqui nessa tarde, debaixo dessa atmosfera de glória, profetizar nesta casa, que quem vai ter que dar o grito de derrota lá dentro, não é você, não é o seu marido, não é o seu filho. Quem vai ter que preparar as malas e bater em retirada lá de dentro, é o demônio que até hoje tentou atormentar. Há um decreto de Deus para quem acredita, e eu sou o primeiro. Se tiver alguém, levante as mãos, porque eu vou profetizar. Nessa tarde é tarde que Deus preparou para decretar falência no inferno. A ordem de Deus na plena em Cristo é: solta o que é nosso, porque Jesus se apresentou no campo de batalha. E vale dizer que com ele não tem batalha perdida. Hoje Jesus se apresenta para transformar. Levante as mãos quem veio. Ora, maracia, jeremácia. Deus falou para mim que é tarde de quebra de maldição. Satanás arquitetou, Satanás se levantou, mas eu vou profetizar. A voz de Deus que ecoa aqui é: eu cheguei no campo de batalha para mudar o cenário. Se alguém acredita, levante as mãos. Se prepara para viver uma grande virada de Deus na tua história. Quem viver verá o que Deus vai fazer. Chegou um tempo novo. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. O filho de um oficial chega até Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa, mas eu preciso só de uma palavra. E Jesus olhou para ele e diz: vai em paz, porque a vida já chegou lá por causa da tua fé. Jesus percorre, Jesus prega, Jesus ensina. E um desses dias, sendo já tarde, Jesus convocou os seus discípulos, e ele disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado do lago. E eles partiram. Há um decreto, há uma convocação de Jesus, há uma palavra liberada aos discípulos, e há um propósito de Deus nessa travessia. E o propósito de Deus é libertar alguém que está em Gadara. Só que perceba, pastor Moisés, que sempre que Deus já designou um propósito para as nossas vidas, o adversário ele sempre vai se levantar para que isso não aconteça.
O diabo não quer que as promessas na plena em Cristo sejam realizadas. É por isso que ele se prepara, pastor, de todas as formas, de todas as maneiras. Mas eu já disse isso aqui nesta igreja, e nessa tarde Deus me autoriza a dizer, e eu vou dizer o que diz Salmos 46, verso 9: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Verso 10: Ele quebra o arco, corta a lança e queima os cagos no fogo. E nessa tarde Ele está dizendo, irmã Márcia: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Maior é a palavra daquele que disse que faria. Alguém está olhando para esta casa e está dizendo: será mais um frustrado, será mais um projeto derrotado, não será concretizado. Mas Deus diz, na medida desta igreja, levante as mãos e dá um glória. Deus está dizendo: a promessa será concretizada, queira o diabo ou não. Os cavalos e os cavaleiros que se preparam para a peleja, mas a vitória é do Senhor, a vitória é nossa. Ó glória. E sabe qual que é o propósito de Jesus? Visitar alguém que está em Gadara. E qual é a situação desse homem? Está nu, se ausentou da sua casa, deixou seus entes queridos familiares, está no meio dos sepulcros, caminhando nas madrugadas geladas, frias, está no deserto, no meio dos sepulcros. E quem levou esse homem para o meio dos sepulcros foi os demônios, foram as legiões, porque ele tem casa, ele tem família, só que ele está sendo atormentado pelos espíritos malignos. Só que Jesus está dizendo: eu preciso de, oh glória, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo, e eu preciso atravessar, porque mais do que falar, é um gesto de compaixão, pastor Moisés. Não adianta eu discorrer todo o texto, ver alguém caído e não parar o que eu estou fazendo. O papel dele é o quê? Abraçar, porque ele é o bom samaritano. Pastor, sacerdote, passaram todos e não ajudaram. Mas Jesus, ele para e ele disse: hoje eu vou socorrer alguém que precisa. Oh glória. Eu vou mudar a mensagem aqui. Deus já está mudando tudo, e eu vou ser, oh glória, eu vou dar legalidade para o Espírito nessa tarde. Deus já está dizendo: acalma o teu coração. Sabe por quê? Porque o diabo disse: não vai acontecer. Mas Deus está dizendo: fiel é o que prometeu, vai acontecer. E a palavra de Deus nessa tarde é: vai acontecer um grande avivamento lá dentro da sua Gadara. Satanás se preparou para não acontecer, mas o decreto de Deus liberado é: chegou libertação lá dentro. Os demônios que batem em retirada, a tempestade não vai impedir o que Deus projetou para a tua história, para a tua casa, para a tua família. Remacandarácia, choramaracia. Eu vou dar lugar aqui, eita glória. Oramaracandarácia. Deus está dizendo para ti, homem: eu sou o Senhor que te trouxe nesta casa. Tu veio aqui para ajudar, tu veio aqui para auxiliar o profeta, mas eu sou o Senhor que sonda o teu secreto, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. E digo para ti: se prepara, porque enquanto tu está cuidando da minha obra aqui, eu, Senhor, estou enviando providência lá. E lá vai, se tu crer, eu vou profetizar nessa tarde. Enquanto essa igreja estende as mãos para cá, Deus está dizendo: eu estou visitando lá do outro lado, eu estou visitando o celeiro, eu estou visitando a família. E eu vou dizer isso aqui: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos,
Quem crê, levante as mãos, faz barulho de glória. Quem veio para adorar. Teme-se de remacandarácia. Lobre-se de que muntri a candarácia. Nós estamos em uma guerra, e a guerra é: esse culto não iria acontecer, mas para vergonha do diabo, nós estamos aqui dizendo: nós não vamos arredar o pé, porque hoje vai acontecer um grande avivamento em Gadara. Os demônios que batem retirada, porque o dono da vida chegou primeiro. Ele entrou lá dentro, e ele vai mudar o cenário. O diabo não quer que você chegue. O maior projeto do adversário é que você desista, é que você retroceda, é que você pare no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você é a cabeça lá dentro, você é a estrutura lá dentro, você tem um quarto de guerra lá dentro. E o adversário sabe que enquanto você está em secreto, os céus estão se movimentando ao teu favor. Aqui quem vos prega é alguém que começou com 13 anos na criminalidade. Alguém olhou e disse: não vai passar dos 18. Alguém olhou e disse: a família é desestruturada, a mãe é diarista, o pai desempregado, passa necessidade, vai morrer na droga, vai morrer no crime. Alguém olhou e diz: um já se suicidou, o outro não vai aguentar. Mas lá dentro do quarto de guerra tinha alguém clamando, e Deus está dizendo: chegou o tempo de Deus trabalhar sobre a tua história. Chegou um tempo novo, a resposta de Deus para a tua vida. Quem crê? A resposta de Deus para a tua vida hoje. E a resposta de Deus é: eu, Senhor, contemplei, eu, Senhor, ouvi, eu, Senhor, me apresento. E digo para ti: não desista, porque eu estou do outro lado te esperando. Acaso pode uma mãe que amamenta o teu filho se esquecer? Mas eu, todavia, não me esquecerei de você. Eu, Senhor, vou mudar o quadro. Eu, Senhor, vou entrar com livramento. Há um propósito estabelecido. Só que perceba, enquanto eles estão atravessando, enquanto eles estão dentro do barco, eles estão em perigo. O barco balançou, o vento é contrário, a tempestade assolou, ao ponto deles morrerem. Só que o propósito é maior do que o cenário desfavorável. O propósito de Deus é maior do que essa crise. O propósito de Deus é maior do que essa tempestade. E lá vai, eu vou profetizar. O propósito da tempestade é impedir o propósito de Deus, mas o propósito de Deus nessa tempestade é te preparar para o propósito. Alguém está olhando e está dizendo: Jesus está na popa dormindo, Jesus está em silêncio. Mas a resposta de Deus para o teu coração é: eu mudei a mensagem, eu mudei tudo o contexto, só para gritar na tua alma que estava desesperada, gritando por socorro. O meu silêncio não é respaldo para desistência, mas o meu silêncio é respaldo para você se aquietar e deixar o controle na palma da minha mão, porque eu sei trabalhar. Eu estou te preparando, eu estou te forjando, eu estou te lapidando, eu estou te ensinando, mas o propósito será concretizado. Se tem mãos para receber e boca para adorar, reaja no glória agora, vai. Reaja no glória agora.
Alguém está olhando e está dizendo: eles não vão chegar, eles não vão chegar, vai naufragar. Alguém está olhando e está dizendo: será projeto falido. Mas Jesus ainda não perdeu o controle. Jesus ainda tem autoridade, e a autoridade de Jesus fica tranquilo, porque eu preparei esse cenário para provar a vossa fé e mostrar para vocês que em período de crise vocês precisam usar a autoridade, 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 autoridade. A ordem de Deus para você usa autoridade, porque no nome dele ele vai mudar o cenário. Usa autoridade, porque no nome dele, já foi dito aqui, ele dá vida a um exército que está caído. Só são ossos, mas através da palavra ele está dizendo: eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar. Eu, Senhor, vou dar vida. Eu, Senhor, vou colocar carne. Eu, Senhor, vou colocar nervo. Eu, Senhor, ainda faço, desfaço, tenho controle, não perdi o controle. O trono da terra pode estar vazio, mas o trono do céu tem um ainda que rege as nações. E ele está dizendo: eu dou a última palavra lá dentro. Essa tempestade não é para morte. Essa tempestade não vai impedir o que eu disse que eu faria. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Deus está entrando lá agora. Cantares capítulo 2. A chuva se foi, aparecem as flores, ouve-se o canto da rolinha, e o tempo de cantar chegou, 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 chegou. O demônio perdeu mais um integrante. A facção perdeu mais um integrante. Jesus chegou primeiro lá. A jogatina perdeu mais um integrante. Hoje vai acontecer um grande avivamento em Gadara, em Gadara, em Gadara. Os grilhões, as cadeias, as algemas não conseguiram prender esse homem, mas o sangue de Jesus está dizendo: deixa no meu altar que eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo. E qual é a palavra de Deus? Eu vou transformar um gadareno em um grande profeta, profeta, profeta. O profeta desta casa amanhã será o teu filho, o obreiro desta casa amanhã será o teu marido. Eu prego na autoridade do céu para quem me assiste agora, do Brasil, do estado de São Paulo, agora, onde essas vias chegam, Deus está me tomando em profecia. Eu, Senhor, estou tirando alguém da sarjeta e estou levantando agora, 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 agora. Só quem veio para adorar vai. Satanás perdeu mais uma. Satanás olhou e disse: eu vou enviar dardos, eu vou enviar seta, eu vou impedir o culto da tarde. Mas eu já tomei as irmãs na marcha aqui agora, olha lá. Enquanto alguém marcha, eu estou quebrando. Remai. Nós estamos em uma guerra, a guerra está travada, mas quem é de peleja agora, tira a espada da bainha. Marcha comigo agora, vai. Marcha comigo agora. Lugar de guerreiro não é para ficar no barco só olhando, esperando a voz de Jesus. Mas guerreiro é para remar e guerrear. Rema e guerreia. Eita, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Rema e guerreia. Rema e de queimasse a candarácia. Onde tiver alguém agora disposto a ser cheio da glória, a glória de Deus vai te tomar agora. Eu digo 3. Gadara será alvo de milagre hoje. Eu digo 2. Gadara perdeu mais um. Eu digo 1 agora. A glória que está na plena em Cristo está visitando a tua Gadara lá agora. Quem crê, faz barulho de glória, vai. Faz barulho de glória agora, vai. Macandarace de remaracia. Mãos para cima, boca aberta. Porque a ordem de Deus enquanto você rema, eu, Senhor, já preparei do outro lado.
Ó glória, ó glória, ó glória, ó glória. É marracia de remacandarácia. Teme a candarace de remusse de revacia. Eu vejo um varão de branco no meio deste replume de comacia. Eu vejo um varão com a espada na mão dizendo: eu, Senhor, não perdi o controle, pastor Moisés. Eu ainda tenho autoridade. E diga para os discípulos que eles estavam cansados, fadigados. Eles disseram: nós vamos parar, nós vamos retroceder. Está difícil, a tempestade quer impedir, mas Deus está dizendo: eu estou fortalecendo, eu estou fortalecendo. Eita, eu vou dar lugar aqui, pastor Renato. Deus olhou para Josué e disse: seja forte e corajoso, e tem de muito bom ânimo, muito bom ânimo. Ele dá força a quem está fraco, ele dá o vigor a quem está sem ânimo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele era, ele é, ele há de ser. Quem é ele? É o Messias. Quem é ele? É o verbo encarnado. Quem é ele? É o Logos, é a palavra. Quem é ele? É aquele que chegou em Gadara para dizer: hoje eu desço com libertação. Só quem crê, faz barulho de glória, vai. Eremaracandarácia. Jesus está dizendo: vocês estão temendo, e é normal, porque como homem eu me cansei. Jesus está mostrando para os discípulos a sua humanidade. Ele deita, ele reclina a sua cabeça e ele dorme. Alguém está olhando e está dizendo: e agora? Nós estamos em perigo. O barco vai quebrar. Agora todos vão morrer. Mas como Paulo, ainda que Deus permita a água afetar o barco, tem uma ilha chamada Malta para você e para os teus. Há um lugar de refúgio. Ainda que a tempestade tenta impedir o que Deus projetou, Deus está dizendo: eu ainda recalculo a rota para te dar vitória, para te guardar, para te proteger. Quem crê, chegou socorro de Deus nessa tempestade. Essa tempestade não é para a morte, pastor Moisés, mas é Deus dizendo: eu vi o que os discípulos não viram. Irmã Márcia, Jesus ele olha e diz: aquieta-te, cala-te. Ele repreendeu. Sabe por quê? Porque não era só um vento, não era só uma nuvem carregada que passou, mas havia alguém trabalhando para impedir o propósito. E sabe quem era que estava operando? As potestades, os demônios. Eles não queriam que Jesus atravessasse com os discípulos, porque eles sabiam que se Jesus chegasse, alguma coisa aconteceria. Então sabe qual é o plano do diabo? Já que nós não vamos matar, nós vamos impedir eles de chegar. O diabo está olhando e está dizendo: já que nós não conseguimos matar aqui nas regiões da Galileia, agora nós vamos frustrar ele no meio da embarcação. Mas Jesus está dizendo: eu ainda não perdi o controle, eu ainda não perdi a autoridade. E a autoridade de Jesus é: aquieta-te, cala-te, seja repreendido, porque a obra será concretizada lá do outro lado. Eu vou profetizar. O diabo permitiu a perda, o diabo permitiu essa situação, o diabo balançou o barco, o diabo desestruturou para você parar, e era esse o propósito, para você não chegar do outro lado. Mas Jesus está dizendo: antes de você parar, eu, Senhor, já cheguei do outro lado com a vitória, com a vitória, com
Eita, enquanto Ele te dá força e ânimo, Ele está dizendo: eu estou decretando vitória, vitória, vitória. Chegou um tempo de viver o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Essa tempestade não vai te parar, essa tempestade não vai desequilibrar. Nós estamos em uma matéria física, nós estamos em um corpo carnal, incorruptível, e aqui é normal nós se cansarmos, aqui é normal a nossa alma gritar por socorro, é normal nosso espírito se fadigar, mas Jesus está dizendo nas intermediações que eu, o Senhor, estou te dando força, eu, o Senhor, já estou decretando algo novo lá do outro lado, lá do outro lado, lá do outro. Eita, eu vejo como Deus pegando na mão de alguém aqui, eu vejo como Deus pegando na mão de alguém aqui, que disse ainda nessa tarde, e eu sei o Deus que me usa. Deus olhou para mim: diga para ela que eu ainda não perdi o controle, eu estou em silêncio, mas eu estou trabalhando. Pego na tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Levante a tua cabeça e marche na terra, porque maior é o Deus que prometeu. Quantos acreditam? Diga glória a Deus. Diga: eu tomo posse desta palavra. Deus já está visitando a tua vida, e Deus já está dizendo: acalma o teu coração, porque por um caminho Ele veio, mas por 7 Ele vai voltar. Eu vi uma mesa, eu vi uma reunião, eu vi cadeiras, demônio com seus adeptos, tentando fazer com a tua história, igual tentaram fazer com José. Eles disseram: já que nós não vamos matar, nós vamos matar um animal, sujar a túnica, porque quando o pai procurar, automaticamente nós vamos dizer que ele está morto. E assim tentaram fazer contigo lá dentro. Macandarácia. Mas Deus está dizendo: acalma o teu coração, minha filha, porque eu, Senhor, sou o justo juiz que julga a tua causa. Eu, Senhor, estou entrando lá dentro e digo para ti: não peça misericórdia, porque se for preciso, eu, Senhor, vou abrir a sepultura por causa de ti, diz o Senhor. Receba da minha glória agora, receba da minha graça. Quem crê, se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor Moisés, vem para cá, glória. Isso, coloque a mão nos mais alto que você puder, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, e diga comigo: hoje Deus muda a minha história. Não diga com fé e autoridade, diga: hoje Deus muda a minha história. Diga: o que veio para me matar. Não, diga com fé e autoridade, diga: o que veio para me matar me fortaleceu. Eu não morri, mas eu vou sair daqui nessa tarde hoje mais forte, dizendo que Deus faz, dizendo que Deus pode, dizendo que Ele é. Quem acredita, diga glória a Deus. Receba